retomando as lives aqui do Instagram. Fazia tempo que eu não fazia live por aqui. Tá entrando. Oi, Andréia, nossa amiga Zólia entrando aqui. Ai, que saudade. Ai, beijos, beijos, beijos. Fala, Má, como é que você tá? Olá, boa tarde. Gente, que Faz delícia. tempo, Quanto né, tempo, Má? hein? Vamos retomar essas lives aqui no Instagram. Vamos torcer agora para, né, fixar, poder ter o vídeo bonitinho. Ai, vamos ver se dá. Sim, que gostoso. Ai, a Andréia junto aqui já me recorda do nosso grupo de estudos. Também era um momento de tanto compartilhar. Exatamente. Oi, Lica, sejam bem-vindos. Gente, vou pedir a ajuda de vocês. Vai mandando aí Urbano, pros querido. contatos que eu tô meio perdida aqui. Tô voltando pra arena do Instagram aqui nas lives. Menina, eu também tô a mesma coisa. Aliás, eu acho que essa é a primeira do ano, na verdade. Pelo Instagram? Tomando aqui. Olha como... Ai, meu Deus, saudade, André. Tá eu tô ótimo. bem enquadrada? Tá ótimo. Vocês estão ouvindo bem a gente? Só para também fazer já o teste de som. Isso. Antônio. Urbano, querido. Nossa Senhora. Ó, uma década, Urbano acompanha. Sim, coisa boa. Sempre muito bom. Olha, gente, para mim, assim, é uma delícia estar aqui hoje, porque o objetivo do Instituto Fabi Cauneto é compartilhar saberes. A Marisa foi uma das primeiras pessoas que topou dividir o saber dela com esse lugar chamado Instituto Fabi Cauneto, e a gente começou pelo Instagram, né? Que foi na época da pandemia. Então, assim, uma das ideias era trazer mensalmente palestras para o Instituto Fabi Cauneto, presenciais, obviamente. Mas na ocasião da pandemia, a gente se readaptou e a Marisa foi uma das primeiras, né? Tive grandes companhias nessa jornada do empreendedorismo no meio da pandemia. E muitas companhias boas que toparam fazer esse trabalho junto comigo. E a Marisa, é uma delas que mora aqui no meu coração, que deu maior força no começo, e a gente fez bastante coisa legal. E a Júlia também, a Júlia também é outra, tá entrando aqui, que também topou a ideia, né, mais recentemente trazendo o conhecimento da massagem sistêmica. E é isso, e aí a gente tá aqui retomando essa cara de Instagram. Vamos ver o que rola por aqui em termos de trocas, né? Eu fiquei durante um bom tempo fazendo as lives pelo Zoom, né? Compartilhando no YouTube. E agora vamos retomar por aqui para ver se dá a oportunidade das pessoas entrarem com mais facilidade, sem ter que se inscrever e tudo mais. Má, obrigada. Sempre trazendo temas sobre pacificação, sobre diálogos expansivos, sobre CNV. E hoje a gente vai tocar num tema relativamente delicado, que é o divórcio, né? E eu queria que você se apresentasse e também trouxesse esse seu olhar sobre esse tema. E aí, só um parênteses rapidinho, eu pretendo deixar gravado assim, viu? Que tem uma pergunta aqui da Ana. Ana, querida! Ai, a Ana sempre apoiando. Eu me sinto muito abençoada por esses caminhos. E aí, já até pegando aqui o gancho do Instituto Fabi Cauneto, que eu já passei por terapias do Instituto e eu super recomendo. Já passei pelo processo do Lego, que foi sensacional, foi incrível. Mulheres que correm com os lobos. Points of You. Teve um outro programa que nós fizemos, que você fez comigo. Foi do Points of You, mas tem um nome ele. O coach sistêmico, meu Deus do céu. Então, assim, o que eu tô trazendo hoje, e o que eu quero apresentar aqui hoje, é um conhecimento, é um saber, mas isso tem uma bagagem, isso tem uma construção. E ter passado pelo Instituto Fabi Cauneto, né, através também do seu conhecimento, da sua disponibilidade, e eu sempre falo, a Fabi, eu tenho um olhar para ela, e eu digo que é uma qualidade, é um talento
que é a pessoa mais generosa, uma das pessoas mais generosas. Eu sempre falo isso, ela tem uma generosidade assim infinita. Então, participem também, sabe? Aproveitem, porque as transformações, elas passam através de nós e depois elas fazem parte do nosso contexto, de quem está ao nosso redor. Então, o caminho é sempre nós, é sempre aqui. E aí, quando eu mudo aqui, o entorno, então isso também faz parte. Então, eu quero aqui também deixar... agradecer e trazer aqui a minha admiração por você, por se colocar em movimento e sempre trazer todo esse apanhado de autoconhecimento para o desenvolvimento humano, porque passa por nós e continua em nós também, né? A Ana vai levar o Pedro, ai, que coisa linda, o Pedro na escola, que é amigo do Davi. Então tá tudo em casa. A Ana vamos vai torcer gravado, aqui para finalizar e dar tudo certinho, porque uma das coisas que me fez parar de gravar live aqui foi isso, né? Eu perdi o conteúdo, tanta riqueza compartilhada, e aí chegava na hora de salvar, mas vai dar certo, gente. Vida nova, Instagram mudou muita coisa. Vamos seguir. Mudou. E é justamente por conta disso, né? Isso que você trouxe, né? As pérolas, o que vem é por conta do compartilhar de quem participa. Então, existe também essa energia de troca do que nós nos disponibilizamos, mas de quem vem até nós também, para agregar isso também e isso se expandir. Então, me apresentando aqui, eu sou a Marisa Souza, estou com 43 anos, moro em São Paulo, e eu estou trazendo já esse geral para dizer onde estou, como estou e a partir de qual perspectiva trago esse olhar hoje. Pode ser que daqui a um tempo, quem assistir essa live daqui a alguns anos, eu já esteja também com outra percepção e isso nos cabe. Veja, isso já estou trazendo o ponto da live aqui, que são pontos de onde estamos, de onde nos transformamos e onde também podemos chegar. Tudo é feito a partir de mudanças, né? E eu estou advogada, mediadora de conflitos, palestrante, professora e mentora. Ultimamente é o que eu venho trazendo com muito conteúdo e com muita disponibilidade também, muito prazer, que é a mentoria de diálogos expansivos. E nessa mentoria eu trago toda essa bagagem para pontos que se apresentam como conflito, mas eu percebo cada vez mais como a minha especialidade é transformá-los em oportunidade. E por que eu digo isso? Porque eu trago isso para a minha vida. E a partir do ponto que nós trazemos algo para a nossa vivência, isso se transforma em experiência. Então, isso pode passar através de mim para alcançar mais pessoas. E falar desse tema, né, falar desse tema do divórcio, e eu como trabalho com cultura da pacificação já tem algum tempo, eu gosto sempre de dizer que pacificação não é passividade. E não é porque buscamos a paz que vamos evitar o conflito. Trago esse olhar porque falar, ai, não, vou deixar tudo bem, não é isso, veja lá. Gente, isso é muito importante, porque vamos falar de dois temas que são delicados. Um é sobre o divórcio para início e trazer a comunicação não violenta. Então, parece contrapontos antagônicos, divórcio é violento, ou não tem como ser um divórcio respeitoso, como isso acontece, mas o que? Comunicação não violenta? Não, eu sou violenta. Então, assim, começando aqui, né, para trazer alguns pontos. Eu quero falar primeiro da comunicação não violenta, para depois a gente trazer esse conjunto. Por quê? Porque a comunicação não violenta, ela foi sistematizada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. E o que o Marshall se propôs é trazer, ele que cresceu num ambiente de muito afeto, de muita comunicação, de muita compaixão. Ele não entendia por que as pessoas eram violentas. Eu não vou aprofundar aqui na CNV, senão a gente perde outro paralelo. Mas o que acontece? O que é a comunicação? A comunicação não violenta, na visão do Marshall Rosenberg, é a comunicação que traz conexão. Então, como eu busco me conectar primeiro comigo, e a partir de percepções, eu trago esse olhar dentro de mim para me relacionar com as pessoas. E os pilares da comunicação não violenta são 4, que é a observação, o sentimento, as necessidades e os pedidos. Então, vamos lá.
quando eu percebo alguma situação que é conflituosa, é muito comum e é muito natural, às vezes, ir para um lugar de julgamento. Então, a gente vê uma situação e aí já acaba trazendo um panorama, às vezes, marquei aqui o encontro com na live com a Fabi. Vamos supor que fosse eu. E ela demora 2 minutos para entrar. Então, eu já poderia trazer um julgamento, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu já poderia trazer um julgamento a partir disso, né? Nossa, mas ela só atrasa. E, num primeiro momento, já vira uma cobrança a partir disso. Você é atrasada, então vem esse apontar de dedo. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas relações, muitos relacionamentos, melhor dizendo, eles começam com esses jogos verbais de acusações, de julgamentos, de apontar de dedos. E isso vai culminando para uma esfera que ontem até eu brinquei com uma amiga muito amada e querida, Mariela, né? Que a gente falando disso, eu acho muito bacana que ela falou assim, nossa, será que eu sou chata? Né? A gente falando, mulher é chata? E até a Ana também, nós já conversamos sobre isso, sobre esses pontos, né, do feminino, da mulher. E aí eu estudando e vendo, e eu me observando, eu falo que não existe mulher chata, existe mulher cansada. O que existe é um cansaço. Então, e às vezes você vai para esse lugar do quê? Do auto-julgamento também. Por quê? Porque eu não me conecto ou não observo quais são as minhas necessidades. Se eu não sei quais são as minhas necessidades, se eu tenho necessidade de ter mais descanso, de ter mais organização, de ter mais tempo livre, de cuidar de mim, eu me desconecto disso. Ou seja, já tem um grande ponto da comunicação ficar o quê? Violenta. Por quê? Porque eu disse que CNV é conexão. Então, comecei desconectando de mim, da minha necessidade. Isso me cansa. E aí eu vou para um auto-julgamento sem me perceber e me trago um rótulo. Então, eu também me trato com linguagens de violência. Gente, se eu não começar a perceber quem sou eu, o que é importante para mim, e principalmente, né, dentro desse lugar de necessidades, como eu me sinto, eu não tenho como estabelecer conexão com as pessoas. E logo, eu também não tenho como trazer pedidos claros para situações que envolvem o quê? Conflito. Então, não é mais uma questão de abertura de diálogo. Se torna um jogo de acusações. E isso acaba levando para um lugar de separação. Dissocia a pessoa de si mesmo, né, Fabi? Eu não me vejo com esse respeito, então eu também trago para você esse olhar, e eu sempre vou trazer para as pessoas a lente que eu vejo. Então, a forma como eu vejo as coisas, eu vou trazer para o mundo. E isso não traz um crescimento. Dentro da questão do divórcio, o que acontece muito? Os relacionamentos, eles acabam se desgastando com o tempo. E nesse se desgastar com o tempo, vão acontecendo essas cobranças. E aí eu trago um olhar sistêmico, porque o nosso primeiro desejo, a nossa primeira necessidade de ser humano, de nascimento, na existência, é o pertencimento, né? E isso é algo muito forte, muito genuíno, que vai além daquilo do que a nossa mente pode prever, porque é um caminho de alma, essa necessidade de pertencimento. Então, para eu me sentir pertencente, é como se eu tivesse que sempre defender só o meu lado de opinião, só o meu lado também de existência, só o meu contexto, só o meu sistema, só a minha família é certa, só a minha cultura é a correta, só a minha forma de pensar é adequada. E isso também faz com que as pessoas se desconectem. Então, como pode acontecer o início de um divórcio respeitoso a partir da perspectiva da comunicação não violenta? Sabendo quem você é, resgatando o que eu falo, o que eu percebo com isso. Principalmente nos atendimentos que eu faço, e principalmente, e aí isso eu vou dizer, principalmente o que correu aqui no meu sangue, na minha pele, porque eu vivi
e eu vivo, né? Eu digo que se você leva um tempo para construir uma relação, quando essa relação ela chega na sua completude, né, ela chega no seu momento que ambos já se colocaram que era possível dentro desse lugar de respeito, você pode começar a observar onde está o seu amor próprio para se resgatar. E esse, para mim, é o primeiro ponto do divórcio respeitoso. É o caminho do amor próprio. Só que, se dentro desse amor próprio eu tenho aqueles julgamentos iniciais como simples chata, eu não consigo resgatar nada. E eu também não consigo olhar para outra pessoa, né, com a dignidade também que ela tem. E aí o que acontece? Não se trata de buscar a separação ou buscar o divórcio para aniquilar a outra pessoa. Porque toda vez que eu preciso fazer algo assim, eu preciso tomar uma atitude porque você fez algo, isso também não é genuíno, porque eu ainda não conectei com o que é importante para mim. Então você percebe que como isso está fazendo sentido para você trazer isso? Porque para mim, como foi um caminho que eu percorri e que eu senti na pele, isso foi se desenhando ao longo do tempo. Eu digo que o divórcio, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é uma jornada também que ele continua num tempo. E para isso continuar com esse olhar respeitoso, precisa haver uma decisão. E precisa ter um esforço para manter essa decisão. Porque eu não vou dizer que isso é fácil. É um caminho. Só para chegar nessas necessidades próprias, né? O que é que eu quero para mim, para daí poder me observar na relação, né? Uma distância do outro, deixa o outro com as questões dele lá, mas o que eu quero em mim, que independe do meu relacionamento com o outro? Bingo! Essa é a cartela cheia. Esse é o prêmio Master, porque você pode todos os dias fazer uma pergunta, essa mesma pergunta, exato, e de repente descobrir coisas diferentes sobre você mesma. E olha só, o que é muito interessante e que eu percebo também, a nossa questão de linha do tempo, às vezes, não acompanha alguns acontecimentos. Por quê? Talvez quando iniciou um relacionamento, lá 10, 15, 20 anos atrás, você tinha uma perspectiva. E você sabia o que era importante para você naquele tempo. E você passa ao longo da vida, chega um outro momento, uma outra maturidade, um outro tempo, e parece que aquela ideia continua. Não, isso é importante para mim ainda. E aí você vai viver aquilo e falar, você mudou. Teve uma palestra que originou o tema dessa live de hoje, uma palestra que eu apresentei num congresso o ano passado, o 4º Congresso de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil. E no início já da palestra eu falei sobre isso, sobre a gente se atualizar, a gente não atualizar a nossa forma de pensamento, a nossa forma de ver a vida, e trazer isso também para a relação. Mas isso só vai acontecer quando você consegue responder essa pergunta: o que é importante para mim? Quais são as minhas necessidades? E aí, eu gosto muito do trabalho que eu faço de diálogos expansivos, porque a contribuição fica dentro desse repertório. Eu trouxe aqui hoje, até, só para mostrar para vocês, ó. Olha o tamanho dessa lista aqui, ó. Gente, isso é uma lista de necessidades humanas. Se eu não tenho conhecimento desse repertório de quais são essas necessidades humanas, eu acho que só existem aquelas básicas, né, que são as fisiológicas, por exemplo, como de saúde, de sono, de alimentação. Mas olha que interessante, olha só essa lista aqui, as necessidades de integridade, que isso está no site do Marshall Rosenberg também, inclusive, quem quiser acessar. Necessidades de integridade, autenticidade, autovalorização, criatividade, significado. Será que no meio do turbilhão eu tenho espaços para trazer isso? Outras necessidades: aceitação, amor, apoio, apreciação, compreensão, confiança, consideração.
Então, trazer isso às vezes, e o que acontece? Eu falo às vezes da questão do... A gente normalmente fala, né, sobre a questão do saber dizer não ao outro. Né? E fica aí essa frase como o único jargão que chega, né? Você tem que aprender a dizer não ao outro. Mas olha só, quando eu penso que eu preciso aprender a dizer não ao outro, eu estou pensando primeiro em mim? Olha que louco! Atualiza. Até para quando essa crença que diz aprenda a dizer não ao outro, eu estou pensando primeiro no outro. Então, isso quando me cai, eu falei, gente, mas até para isso eu estou me colocando em segundo? Porque... Então, tá. O que é o sim para mim, primeiro? E isso tem um efeito muito genuíno, porque quando você sabe o que é sim para você, você traz aquilo aqui, você fala, nossa, isso é importante para mim. Então, eu não vou ir conversar, ou ter um diálogo difícil, ou trazer algo contigo para atacar o que é o não para você, mas eu vou falar a partir de mim. E essa é a grande, para mim, né, que traz, eu percebo que traz conexão dentro da CNV, essa joia preciosa, porque eu vou ter que me conectar comigo. E para me conectar comigo, eu preciso do quê? De autoconhecimento. Aí tem o Instituto Fabrical Neto, aí tem Mulheres que Correm com os Lobos, que eu passei, almas corajosas, eu passei por esse processo de Mulheres que Correm com os Lobos. E que não termina, assim, incrível, né? Porque assim, não só tem o Instituto Fabrical Neto, e obviamente são todos muito bem-vindos aos eventos, aos processos e tudo que eu puder contribuir, assim como tem muitas outras linhas de profissionais que vão também contribuir para que você que está nos assistindo possa fazer os seus passos em direção ao seu autoconhecimento, mas a primeira coisa que a gente precisa ter nesse processo é coragem, é o sim para mim. Sim, deixa eu ver o que tem aí escondido nesse quartinho. Sim, estou tendo um casamento difícil, estou passando por um processo de divórcio. E como é que eu me coloco nesta situação que a vida está me apresentando agora? Você falou do pertencimento, né? E até dentro dos estudos da Cabala ancestral e tudo, tem uma coisa que se fala que é o tomar posse, né? Como é que a gente... Quando eu falo de dinheiro, né? Os eventos sobre dinheiro, o movimento em torno do dinheiro. Como é que eu posso ir atrás de algo? Pode ser de dinheiro, pode ser a felicidade, pode ser a separação, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa. Como é que eu posso ir atrás de algo? Primeiro, se eu não sei exatamente o que é que eu quero. Segundo, se eu não tomo posse do que eu tenho hoje. O que você tem hoje? Um divórcio para resolver. É teu. Não dá para pular a etapa. É a dificuldade da comunicação. Não dá para pular a etapa. Tem que tomar posse do que a gente tem agora. Isso é assim, para mim, né? É fundamental, porque muitas pessoas chegam querendo, eu quero me autoconhecer, eu quero me iluminar. Olha, para se iluminar é um caminho longo. E antes de se iluminar, a gente tem que tomar posse daquilo que é escuro, que é sujo, que não é tão legal da gente olhar. Porque é meu. E aí eu que tenho que fazer a minha faxina, né? Tem essa analogia aí. Exatamente. Isso é perfeito que você trouxe. Teve um post recente que eu coloquei, nossa, eu trouxe exatamente essa analogia, falando até desse se resgatar, né? Não tem como chamar um Uber sem pôr o endereço. Pra onde você quer ir? De onde eu tô. De onde eu tô e para onde eu quero ir. Eu preciso saber primeiro onde eu estou. Então, mesmo que você queira falar, tô na merda, tá bom, reconheça, porque você só vai conseguir sair dela se você ver que tá. Se você não tá percebendo que você tá lá na M, merda, você vai continuar.
vai se acostumar com aquele odor, vai se acostumar com os mosquitinhos e você se acostuma. E essa é a questão, como se acostumar? Se acostuma, às vezes, também para pertencer. Ontem eu atendi uma cliente muito especial mesmo, assim. E também numa questão de divórcio. E foi muito interessante, porque tinha sobre essa questão de pertencer, e ela sentiu isso muito forte. Quando ela trouxe assim, quando eu me divorciei, todo mundo me excluiu. Eu me senti muito excluída. E eu escutei, e a gente foi trazendo, foi acolhendo esse lugar, né? E aí eu perguntei para ela assim, quantas pessoas da sua família, né, que tias, avós, enfim, do contexto familiar, quantas mulheres se divorciaram? Ela, nossa, nenhuma. Eu falei, e da família do seu ex-marido? Né? Aí ela, nossa, também nenhuma. Eu falei, então o que acontece com isso? Aí, o que entra também, né, dentro do pertencimento, que o oposto é a exclusão, mas o que acontece aqui? O receio desse vai, não vai, tarará, porque era algo muito novo. Então, eu me divorcio e o medo de deixar de pertencer. Só que, por outro lado, esse sentimento de exclusão, na verdade, é olhar para todo esse sistema familiar e perceber como que eles poderiam te apoiar de algo tão novo que nem eles saberiam, nem eles sabem. E é algo dentro também da contribuição sistêmica, porque eu falo que a comunicação não violenta, aliás, tudo para mim, o sistêmico está aqui dentro. Então eu falo que nem me pergunte se eu faço algo sistêmico, porque ele já está aqui. Então isso já vem, assim, já sai. E olha que. E aí ela deu aquele. E eu falei, pronto. E por quê? Porque aí, de novo, vai para esse lugar de auto-julgamento. Eu estou sendo excluída, mas olhe para essas pessoas como é o que elas dão conta. Porque se isso para você está sendo difícil, imagine para elas que nunca nem pensaram, cogitaram, tiveram essa, como você disse, alma corajosa, essa coragem de dar este passo. Então, é algo novo que está chegando nesses sistemas. Precisa de um tempo para... eu acho que é importante a gente ressaltar também que quando a gente olha dessa maneira, não significa que eu tenho que, então está sendo difícil para esse sistema, então eu é que tenho que entender. Não. Você segue alma corajosa, você segue no teu movimento. E você respeita, é um reconhecer a dificuldade do sistema de vivenciar isso que é novo. É só um reconhecimento. Você nem precisa tentar convencer, nem precisa tentar agilizar, porque cada um dentro desse processo vai achar o seu caminho, o seu próprio movimento, né? E a gente segue. Agora com um olhar um pouquinho mais ampliado, ou seja, reconhecendo que há dificuldades para mim e há dificuldades para o meu sistema, há dificuldades para o outro, há dificuldade para os filhos, há dificuldades na escola, vai ter, né? Assim, eu reconheço, é só reconhecer, não tem que fazer nada, porque principalmente nós mulheres, né? A gente tem uma mania de alguém pensou numa tarefa, a gente já quer pegar e fazer. Então, às vezes, só o fato de falar de é preciso reconhecer, a gente já entende aquilo como eu tenho que fazer alguma coisa. Calma, você não tem que nada. Só respira. Eu já falei, exatamente, só respira. Porque existe um passivo ativo que ele acontece. Esse passivo, quando você só respira, ele é ativo quando você traz para o coração. E algo que, para mim, é sempre transformador falar é do RRG, que é o reconhecimento, respeito e a gratidão. Então, eu reconheço, eu respeito essa visão de mundo, agradeço e sigo. Por quê? E é isso que você falou, Fabi, é incrível, assim, obrigada por ter trazido esse outro gancho. Esse reconhecimento
você segue, por quê? Porque você já antes se conectou com as suas necessidades. É por isso que é tão importante, para mim, eu digo que a CNV foi a minha máscara de oxigênio, assim, de vida, de respiro, de tudo, de muita coisa, de transformação de tudo. Porque antes de reagir, eu vou trazer essa conexão e agir. Por quê? Olha só, se eu começo a me conectar com os julgamentos e só ver os fatos como eles são, eu só vejo observação, que é o caminho da CNV, eu me conecto com os meus sentimentos e eu consigo perceber qual que é a minha necessidade. Apagou aqui minha... Voltou. Ficou escuro aí para vocês? Tem um lado seu que tá um pouquinho mais, mas eu acho que já tava, viu? Não percebi. Tá bom, então vamos lá. Se eu me conecto com as minhas necessidades, com os meus sentimentos, eu tenho clareza do que eu quero, o que é importante para mim, eu tenho essa clareza agora. Como que vai ser o natural que eu comece a me trazer de vida? Com o tempo, tá, gente? Isso não é no começo, é com o tempo, isso é um processo. Né? Uns dias, uns meses. Exatamente, exatamente. Mas o que vai acontecer? Eu vou começar a observar também o que a outra pessoa está querendo preservar de importante para ela também. E aí que entra essa história que às vezes é um pouco distorcida de empatia, a empatia com o outro. Né? A empatia, né, com as necessidades do outro, mas se eu só trocar o lado, né, se colocar no lugar do outro, com os mesmos julgamentos, com o mesmo ponto de vista, eu só troquei o lado e continuo julgando da mesma maneira. E isso contribui, dentro do divórcio, contribui para quê? Eu sei o que é importante para mim. Eu sei quais são as minhas necessidades. E é a partir disso que eu vou falar, aqui, conectada com o meu coração. Então, quando existe a questão conflituosa do divórcio, porque não é um processo, ninguém passa por um divórcio achando que é só um passeio de domingo que o pneu do carro furou, não é assim. É dolorido, é difícil, é desafiador, porque você precisa começar um resgate de individuação, e não é individualidade, é individuação do Jung mesmo. É dentro de se resgatar e falar, nossa, quem eu sou agora, sem esse contexto de anos, com esse almoço de domingo, com essas viagens, com esses natais. Gente, é o recomeçar. E porque antes você se acostuma dentro daquela relação. Tem pessoas que acabam, às vezes, infelizmente, se acostumando com a dor, com o ser colocado para baixo, com relações narcisistas. Então, tá perdido. E é natural, mas é importante saber que existe passos a serem dados, mas esses passos você vai colocar o seu tempo, o seu limite, as suas descobertas e vai galgando caminhos. E o que a comunicação não violenta faz? Te acompanha nesse processo para cada vez mais você estar conectado com você mesmo. É um caminho dentro de si mesmo. E por isso que eu falo dentro desses pontos aqui, eu falo o amor próprio, estou até pegando minha colinha aqui. O amor próprio, esse resgate, né, dessa individuação, e que aí eu trago muito o princípio da dignidade da pessoa humana, que, aliás, é um princípio constitucional. Então, como seria viver a dignidade da pessoa humana todos os dias comigo mesma, me vendo a minha dignidade? O que é digno para mim? A gente está no artigo 1º da Constituição Federal, que é a maxis legis da lei que nós temos. E isso, é papo chato de direito, tudo bem que seja, mas se você souber que isso existe, você pode trazer para dentro de você dignidade da pessoa humana, sou eu. Tá aqui esse ponto comigo, e é isso que eu quero preservar. Então, quando eu precisar trazer alguma coisa para a Fabi, por exemplo, que eu sei que vai ser conflituoso, tudo bem, mas eu quero preservar a minha dignidade. Você quer preservar a sua, como nós. Então, por isso que às vezes é muito importante ter esse acompanhamento do autoconhecimento com uma pessoa de fora, do que você querer fazer tudo isso, como você falou, né? Já quer fazer tudo sozinho, já quer sair, não, vou lá reconhecer. Eu fico sempre na primeira pergunta, eu vou e volto. O que é dignidade para mim?
que é que eu quero para mim? Exato. Tá. O que é respeito para mim? Né? Porque, assim, eu vivi já uma separação, mas mas não com... teve uma vantagem, né? Que não precisou da papelada, foi só um término e acabou. Mas é muito curioso porque, assim, antes de chegar na separação em si, a gente precisa fazer essas perguntas. E não só por conta de uma possível separação, mas porque eu preciso ser digna comigo mesma, eu preciso ser honesta comigo mesma. Eu preciso viver a minha vida com honestidade. Né? A gente fala tanto de honestidade, de lealdade, de fidelidade, de... O que você quer no casamento? É isso aí, essa palavra. Essa palavra que você quer no casamento, você quer para você, primeiro, você age nessa palavra com você, confiança. Você confia em você? Você é fiel a você? Você é leal a você? Nossa, eu fico sempre com isso, sabe? Porque tudo que vai... Você falou do Jung, né, da individualidade, o que eu vejo no outro tá em mim. E aí? O que eu faço com isso? A gente tem uma tendência muito rapidinha, né? Passa uma borboleta, a gente já escapa e já vai pra borboleta. Sente uma dor, já é o problema do outro. Mas e comigo? Como é que é essa relação comigo, né? Ai, Marisa, saindo daqui eu preciso de terapia. E é por isso que é importante ter a clareza desses pedidos, né? Ter a clareza daquilo, isso ir se destrinchando, isso ir acontecendo, mas isso acontece através do quê? Do diálogo. Então, por isso que é muito importante, quando eu vou para uma conversa, são conversas desafiadoras, e o que as pessoas fazem? Às vezes evitam. Tem uma frase que eu aprendi também nesse caminhar, que é exatamente nesse contexto. Quando você aprender que dizer não ao outro, na verdade, é um sim para você, aí você deixa de trocar autenticidade por aceitação. Mas se eu não falar isso, se eu falar isso, o que a pessoa vai achar? Mas se eu fizer isso, o que a pessoa vai achar? Não, tudo bem, não vou falar nada, porque eu não quero criar situação. A honestidade, estamos sendo honestos com a gente mesmo, né? Perfeito, exatamente isso. E aí depois vem um checklist inteiro de o que? Acusações. Não, porque você isso, você aquilo, você. Eu tenho percebido também ao longo do trabalho jurídico e principalmente tudo que eu busco trazer primeiro em mim aqui. Eu vivo, né? Para mim, a alquimia aqui, o liquidificador, a vitamina vem aqui primeiro. Eu alquimizo isso dentro de mim e vou percebendo depois fora nos atendimentos, em tudo que eu percebo. Da mesma maneira, às vezes, que nós podemos dizer que a sombra é só a ausência de luz, né? Vamos pôr luz naquilo que está oculto. Muitas vezes, eu diria até talvez a maioria delas, as relações abusivas, né, os abusos, eles acontecem por falta de limite. Então, assim como a sombra está para a ausência de luz, os abusos estão para a ausência de limites. E por que os limites eles não são colocados? E às vezes por esses aspectos, pela questão da forma como eu não me comunico, pela forma como eu me silencio, ou como eu tenho medo de não ser mais aceita, de não ser mais amada, de ser julgada, e aí também entra de novo no início, como eu disse aqui, dos julgamentos que eu faço em relação a mim mesma, é o se resgatar. Então não é sobre se separar, na verdade, é sobre resgatar você mesma, é sobre se integrar de si. Não é sobre se ver uma separação, mas é onde você se integra para se resgatar e também deixar que o outro seja do jeito que ele é. Porque dentro disso existem... eu sempre escuto isso nos cursos,
nas palestras, essa pergunta, ela é 100% unânime. Tá, mas se eu fizer comunicação não violenta, o outro vai mudar? Eu falo, isso se chama manipulação. É outra escola. Não a gente aqui, não estuda pro outro, a gente estuda pra gente. Você tá vendo? E aí, de novo, querer que o outro mude. Então, que tal se dentro desse lugar do divórcio perceber se não tem nada de errado com o outro? Aí eu não preciso... Claro, existem casos e casos, né? Situações e situações. Mas veja só, quando eu começo a olhar a partir de mim, daquilo que é importante, dessa honestidade que você trouxe, assim, que eu acho que essa palavra, ela permeia do amanhecer ao anoitecer. Quando eu começo a trazer isso dentro dessa realidade, a questão é, qual é a minha escolha? Porque eu já sei o que eu quero. Então, não é mais sobre eu querer mudar, que você seja diferente. O que eu escolho a partir disso, e eu vou para a minha mudança. Eu brinco, a frase que a maternidade me ensinou foi: pequenas concessões geram grandes situações. Quem é mãe sabe disso, né? Isso entra um pouco também dos limites. Então, eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que é importante para mim. Eu já estou percebendo que a minha necessidade não está sendo atendida. O que você faz com isso, né? Escolhe. Autonomia é um dos princípios também, é um dos princípios norteadores do direito, da mediação de conflitos, autonomia. É verdade. Gente, eu amo esses contextos de cultura de pacificação, porque são princípios, olha só, autonomia, oralidade, quer dizer, de verbalizar, não informalidade, não precisa montar uma ata e sentar, vamos tomar um café, vamos trazer algo sobre isso, sabe? E dentro desses contextos, ir criando percepções. Só que, às vezes, é necessário ter um apoio, ter uma ajuda. Eu diria que passar por isso, buscando remar sozinho, verdade. haja abraço. Sim. Haja abraço. Porque vai vir muita turbulência. Então, ter canais de apoio, ter rede de apoio, e principalmente dentro dessa questão da comunicação, para poder organizar essas ideias e trazer dentro disso essa clareza, é o que vai fazendo a diferença, porque até pelo repertório. Por exemplo, eu falei aqui para vocês das necessidades, mas olha só, tem uma outra lista aqui, imensa, de sentimentos. Então, como que eu me conecto com os sentimentos? Será que é só o feliz, triste, alegre, chateada? E quando eu comecei a me conectar com isso, eu comecei a estudar a comunicação não violenta quando eu fiz a mediação de conflitos em 2016. E é infinito. As percepções são infinitas. E hoje, cada vez mais, eu consigo ampliar esse repertório para mim, dentro de mim aqui. Mas por quê? Porque isso segue no tempo. E eu vou observando as mudanças. Mas não é que seja algo tão simples de perceber. Por exemplo, você consegue perceber a diferença da agressividade, da raiva, do aborrecido, do decepcionado. Porque para cada sentimento, isso também vai te conectar com um outro tipo de necessidade. E como que eu amplio esse repertório? Então, como que eu consigo ampliar esse repertório se eu não tenho nenhum apoio, sem o autoconhecimento? O que vai acontecer dentro de um processo de divórcio, por exemplo? Tiro para todo lado. E aí vem as questões, né, do que acontece quando se tem filhos também dentro disso. Qual que é o reflexo disso nos filhos? E o reflexo disso nos filhos talvez seja o mesmo reflexo de uma repetição de padrão do que essa pessoa esteja vivendo, do que ela também passou e também não se dá conta. Ou da situação, por exemplo, de não ter pessoas que viveram o divórcio, mas viveram em relacionamentos onde tinha muita agressão. E aí, às vezes, se permanece também naquele lugar. Então,
começar a observar essa jornada, né, e a importância da comunicação não violenta, primeiro é para você. Primeiro é para dentro de si. E também, Fabi, eu acho que, independente do divórcio, que traz essa questão do se separar, do divorciar e do divorciar, do estar longe, existem outros relacionamentos, às vezes, que tornam difícil essa conversa, essas questões, por não ter esse conhecimento da CNV, como relações de trabalho, como relações de amizade, como relações de parceria. Eu tenho escritório de advocacia, que eu presto consultoria para escritório de advocacia com esse trabalho da mediação, e que eu já tivemos que fazer ajustes, vários, e chegar nessas conversas difíceis, e depois a gente encerra a conversa e fala, que bom, nossa, que maravilhoso que a gente se dispôs a trazer isso, a dizer o que, porque uma das coisas que o Marshall fala muito é você trazer o que está vivo em você. E aquilo que está vivo em você é o que está chamando para ser visto, né? Até dentro do olhar que teve também. É isso que quer ser visto. Como eu trago isso que quer ser visto dentro dessa aceitação interna? Porque eu estou aqui. Isso é importante para mim. Não é contra você. Não é sobre ser contra você. É sobre o que está vivo em mim. O que é importante para mim. E a partir disso, criar condições, sabe? Criar circunstâncias. E tirar esses achismos, né? Essas situações, às vezes, que acabam levando para esse lugar, mas abrir espaços de possibilidades. Liguei aqui o falômetro. Não, mas aliás, que quem tiver pergunta também, quiser colocando aqui nos comentários, eu já vou passando para Marisa. Mas é isso, Mar. E assim, ouvindo você falar, o que fica cada vez mais claro para mim é a necessidade que a gente tem de primeiro se olhar, reconhecer aquilo que é importante, identificar o que é necessidade para mim, né? Como é que eu posso saber quais são as minhas necessidades? Como é que eu faço esse mergulho interno para descobrir algo em mim? Como é que eu consigo perceber, inclusive, as dificuldades dessa relação, né? Que não tem a ver com o outro, mas é a minha dificuldade de falar, a minha dificuldade de enxergar, de ter clareza, é a minha, né? Então, esse lugar do autoconhecimento, esse lugar da autoobservação, como você falou, né? De lidar com aquilo que está se manifestando ali naquele momento. Tudo isso é muito rico e muito profundo. E que sim, muitas, né, a maioria das vezes a gente não consegue fazer sozinho, né? Afinal de contas, a gente vive num lugar, digamos assim, planeta Terra, né? Onde a gente precisa se relacionar. E aí eu vou precisar do outro para aprender, para me desenvolver, para casar, para separar, para ter relação, para ter atrito e me descobrir. Isso é muito significativo, é muito simbólico, né? Você sabe que eu trabalho com algumas questões junguianas e assim, é tudo muito simbólico, mas é ao mesmo tempo real. E a gente precisa ter essa consciência, né? Entendo eu que, assim, até um lugar de adulto, que não é o outro. Nunca vai ser o chefe, nunca vai ser o marido, nunca é o filho. Ele tem lá, essas outras pessoas, cada um tem as suas parcelas de comportamento, de realidade, de responsabilidade, mas é aquela máxima que a gente usa muito em constelação, né? Deixa com o outro que é do outro. E fica com o que é teu. 50%. Fica com o seu 50% e deixa os 50%. A grande questão, às vezes, é querer que seja 100% só do outro. Ou 100%, eu fiz tudo errado. Não, é humanidade. É se ver nesse lugar de humanidade. Isso que você falou é muito importante, porque você vai observando o conflito. Gente, eu atuo com conflito há mais de 20 anos. O conflito, ele segue uma escalada.
E quando ele chega no ápice desse escalonamento, às vezes, já desgastou demais, já foi para um lugar que já não tem. Então, começar a perceber isso, quer dizer, dentro desse lugar do ajuda, por exemplo, do pedir ajuda. E aí, dentro dessa escalada, o que acontece? Você percebe que, às vezes, a pessoa vai levando tudo nas costas dela. Então, ela assume responsabilidades demais. Não, deixa que eu... Não, ele não vai fazer, deixa que eu faço. Ela não faz, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Quando chega nesse ponto de dor, de ter que viver esse luto também, que é muito importante, passar pelos processos que acontece, né? A gente chega nas fases do luto também, que elas são reais, não necessariamente que seguem uma sequência, mas elas voltam, às vezes volta de novo para a primeira, e aí por isso que eu digo que o divórcio é uma jornada contínua, para que isso volte numa nova realidade que vai sendo construída também no tempo, numa atualidade, atualiza. E aí atualiza o teu mindset, porque ficou 20 anos numa relação e quer atualizar agora com a mesma mentalidade que você tinha lá atrás. Assim, se atualiza aqui também, porque aí você só está carregando a mala com a rodinha enferrujada de novo, Senhor da Glória. Eu percebo as coisas assim com esse período, e o que acontece? Vai aguentando tudo. Quando chega essa fase culminante, não consegue pedir ajuda. Por quê? Porque foi acostumada ou deixa que eu faço, deixa que eu dou conta. E aí você volta, isso tá onde? Tá lá atrás, a boazinha, que tinha que dar conta de tudo. Então, assim, você vai desenrolando o novelo e vai percebendo tanta coisa. E por que todo esse caminhar é importante? Porque você vai começar a se perceber com um novo servir no mundo. E essa é a maior descoberta, assim, de todas, e é o máximo que nós podemos trazer. Eu confesso aqui agora que recentemente eu fiz uma cerimônia, há alguns meses, há 3 meses de janeiro, eu fiz uma cerimônia para mim mesma. E eu celebrei um casamento comigo, me prometendo me amar, me prometendo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida, me vesti de branco, comprei flores, comprei o melhor vinho, dancei. E isso é uma promessa. Você promete ser fiel para o outro, amar, respeitar todos os dias da vida. E para você, que dia que isso chega? Ai, Senhor. Acho que a gente podia... Vamos abrir uma empresa de casamento consigo próprio? O que você acha? Eu tenho todo o ritual, né? E assim, como diz a frase... Tem a frase da Helena Blavatsky, que ela fala: seja você a sua melhor história, seja você a comprovação da sua melhor história. Então as pessoas falam: nossa, você tá... Então assim, eu tô aqui, eu tô assim hoje. Se isso tá dando certo ou não, eu tô vivendo buscando essa paz interna. Por quê? Porque aí tudo pode fluir. E aí, de novo, é sobre mim. Então, o outro continua sendo ele. E os limites continuam sendo colocados. Só que a partir de um outro lugar. Não necessariamente um olhar de acusação. Mas, de repente, você abre espaços, começa a perceber. E isso impacta muito também nos filhos. Isso impacta dentro de você. Isso impacta na ambiência. Porque, gente, tudo é ambiência. Então, se eu não promovo ambiências que me tragam essa nutrição, o que mais que eu posso querer do entorno? Eu não sei essa mágica assim que falam, mas eu olho e falo, mas como que é mágica? Que mundo isso? Mas nem no Fantástico Mundo de Bob isso acontecia assim, dessa maneira. E eu percebo esse espaço, gente. Comunicação não violenta é para a vida. A jornada, o divórcio respeitoso, ele existe, mas ele é uma decisão. E ele é uma decisão que, como qualquer outra, ela precisa ser alimentada. Ela precisa de água, luz, terra, como tudo que eu quero me promover. Se você quer que um relacionamento dê certo, você se esforça, sabe? Você traz mecanismos para isso. Quando ele chegou na sua completude, né? Porque não se trata de um fim, se trata de alcançar algo e permitir que esse algo se transforme. Isso, para mim,
a minha visão é que isso se transforma na saúde do filho, na forma como ele cresce saudável, sabendo que ele pode amar o pai e que ele pode amar a mãe. E que existe esse incentivo entre ambos. Então, o que eu vou fazer com isso agora? O tempo vai fluir de uma outra maneira, né? É uma escolha. Então, se eu decido me casar, te respeitar na alegria, na saúde, na doença, na tristeza, todos os dias da minha vida, então, eu decido, a partir de hoje, com essa completude, início de divórcio, me amar, me respeitar, cuidar de mim, com a minha saúde, com a minha alegria, na saúde e na doença. E sabendo que daqui para frente é um outro caminho que vai se abrir também. É uma decisão para que isso dê certo. Se eu decidir que também isso vai dar certo. E quem toma essa decisão normalmente é o adulto. É o adulto. Olha, a Ana colocou aqui, ó, como fazer um divórcio respeitoso quando uma das partes não sabe o que é isso. É uma excelente pergunta, né? Porque é uma decisão. Isso é uma decisão. Então, eu não tenho como assegurar que esse caminho vai ser perfeito, né, dentro desse contexto. Mas uma das pessoas se esforçando para que isso aconteça, ela vai trazer meios e mecanismos de que esse apoio se sustente. E excelente você perguntar isso, Ana, porque imagina quando os dois não sabem o que é divórcio respeitoso. Né? Então, se os dois não sabem o que é divórcio respeitoso, já é o fim. Quando um sabe, ele também precisa saber os seus limites. E isso não quer dizer que não vá precisar de uma... Como que eu posso dizer sem ser... às vezes precisa do limite com o judiciário, com um advogado agindo de uma outra forma, para que esse limite aconteça e o respeito seja retornado. Porque pessoas que cresceram sem limites e achando que elas podem tudo, a única forma dela encontrar, às vezes, o limite é encontrando algo, uma força maior, que seja uma decisão de um judiciário, por exemplo, dizendo como vai ser ali, entre elas. Né? Mas eu percebo, nos contextos das pessoas que eu atendo em mentoria e também o que eu passei também, transcorrendo a minha jornada, que quando esse caminho acontece, esse espaço, ele se abre. Esse espaço, ele se abre e ele é possível, só que precisa de uma dedicação. E aí, quando você começar a mergulhar nesse interno de si mesma, é que isso vai ficando mais fácil. Né? Vai ficando mais fácil para você, porque você está se conhecendo. Não estou dizendo que não vai ser turbulento. É um processo interno, né, de perceber o que é que acontece em mim, como que eu quero esse divórcio, como que eu quero. E aí, a partir de como eu quero, eu vou me perceber se eu estou no lugar, imagino eu, né, assim, vou falar e você me complementa se eu falar bobeira, mas a partir do momento em que eu descubro como é que eu quero lidar com isso, eu tenho condições de me perceber quem é que quer em mim. É a minha criança que quer o divórcio do meu jeito, ou é um adulto que quer que o melhor se faça para ambas as partes. E a hora que eu chegar nesse lugar do adulto, o que o outro está fazendo não me afeta. Ou se me afetar, eu vou saber olhar para aquilo. Eu vou olhar de um lugar de adulto. Interessante, fiquei chateada com essa fala. O que eu faço com essa chateação? É isso. Eu não devolvo pro outro. E aí, de novo, é entrar na palavrinha que você trouxe no início, honestidade. Estou chateada. Gente, é humanidade, sabe? Estou com inveja. Raiva, fiquei brava. Estou com raiva. Meu ego ficou enlouquecido. Ó, só de eu trazer essas manifestações, vocês estão percebendo que a minha fisionomia aqui já está mudando? Tô com raiva. Tô triste, tô brava. Ai, que ódio. Então, assim, vá visitar esses
lugares no momento que ele acontece. Não tenta falar. Aí eu tô indo pro lugar da Não boazinha tá. de novo. Eu tenho que ser boazinha, eu tenho que entender, eu tenho que ser compreensiva. Eu não tenho que nada. Eu tenho que viver o que tá acontecendo em mim. Se é a raiva que tá acontecendo em mim, eu vou viver a raiva. Não vai bater na cara de ninguém, mas, né? Vive isso e reconheça que isso é humano e tá aí. Até porque, olha só, a raiva, essa frase é do Marshall, né? A raiva corresponde a uma necessidade que não está sendo atendida. Toda vez que eu sinto raiva, por trás da raiva, eu tenho uma necessidade que não foi atendida. Então, se eu estou sentindo raiva, eu preciso, dentro de mim, me conectar qual foi a necessidade que não foi atendida. Seja dentro desse lugar de reconhecimento, de aceitação, de consideração. E aí estabelecer esses passos, sabe? De trazer e verbalizar. Tem um post que eu fiz também que eu falo, quando a gente verbaliza, algo se reorganiza. Por isso que esse processo de trazer à tona, de ter a rede de apoio para compartilhar o que está passando dentro aqui, é tão importante. Isso aqui, gente, é uma máquina enlouquecida. Então, ela só vai puxando novelos e de repente você está lá no buraco e aquilo que era desse tamanho, você está lá. Não, mas e se não fizer isso? Não, porque se vir falar isso, eu vou falar aquilo. Aí, de repente, a pessoa te manda uma mensagem. Oi, por que você? Porque começou. E o Marshall, ele diz isso também. Que os julgamentos começam no pensamento. Sim. E os pensamentos, eles geram emoções. E essas emoções geram comportamentos. Já pronto. Ai, meu Deus. Não sou eu. Não acreditem em nada do que eu estou dizendo. Mas... A Andréia colocou aqui, papo profundo, vai muito além do divórcio, é um autoconhecimento incrível. Incrível, meninas, né? Aí tem outro comentário aqui maravilhoso. Senhor, quero fazer esse ritual. Acho que o lance do casamento consigo própria. Acho que vale a pena, hein, Má? A gente fazer uma agência de matrimônio eu comigo mesma. Muito legal. Ai, gente, que delícia. Olha, Má, é pior que já tá dando uma hora, né? Já deu, né? Uma hora que a gente tá falando. Olha como o tempo voa. Sim. Olha, Ana, aqui, ó, mas você tem que transformar essa raiva na necessidade não atendida. Porque senão será chumbo cruzado. Aí tem que descobrir qual é a necessidade, né? Entendi, aqui pelo processo da... Isso mesmo, Ana. E também perceber disso, não trazer a culpa, né? Porque, nossa senhora, eu não atendi uma necessidade minha. Aí o ponto 2 pode ser, nossa, como eu fui burra, como eu fui ingênua, como... Vai lá. Então, e aí eu venho aqui de novo, quais são os recursos que eu preciso para ter mais clareza neste aspecto quando essa situação acontecer? De que forma isso pode ser evitado? Qual a clareza que eu preciso? Eu gosto muito de trazer essa pergunta. Qual clareza é necessária aqui? O que eu não percebi ainda sobre isso, que quando eu perceber, vai me trazer mais facilidade. Exatamente. Então, isso que você falou aqui, Ana, dá chumbo bem cruzado mesmo. E visitar esses caminhos internos. E às vezes tem gente que prefere falar. Tem pessoas que preferem escrever. E isso também é aliás, isso foi uma das coisas que foram muito significativas para mim, Fabi, quando nós fizemos o coach sistêmico e que você falou, não quero ouvir mais nada, vou desligar e você vai escrever. E aquilo foi, assim, foi uma canalização profunda, porque você vai soltando e vai deixando aquilo vir desordenado, do jeito que tá e como vem, e vai permitindo aquilo de dentro de você, porque às vezes vem isso, mas eu vou falar isso, que feio falar que eu tô com inveja, que eu tô com raiva, que eu tô com ódio, que eu quero esfregar a parede chapiscada até cair a última gota de sangue. Então, assim, ser humano, enquanto você conseguir falar o que te afeta de uma maneira que isso não afete o outro, é um caminho, porque depois isso vai amenizando, e com o tempo os recursos eles vão também se aprimorando, como aprender a dirigir. Então,
É conectar mesmo. Não sei se eu respondi, Ana, a sua pergunta, se foi nesse sentido, mas transformar a raiva. Aliás, tudo que também nos impede tudo que nos afasta da nossa conexão é o que pode ser transformado, é o que precisa ser transformado, trazer essa transformação. O que me desconecta? Eu, por exemplo, se eu ficar muito tempo sem dormir, tem um momento que parece que vai me dar um apagão. E eu preciso, é uma necessidade. Como que eu respeito isso? Eu respeito. Às vezes, antes de entrar numa reunião, eu não estou com clareza. Eu estou no home office. Gente, é permissão. Eu ponho 15 minutos. Eu durmo e eu volto outra pessoa. E eu consigo trazer isso. É importante para mim dormir 15 minutos. Eu preciso, volto. É uma necessidade minha. Nossa, que preguiçosa. Não. Então, se eu não respeito a minha necessidade, como que eu posso atender bem dentro do meu trabalho, dentro do meu serviço? É muito importante a gente saber quais são essas necessidades, né? E assim, até dando uma acalmada no coração, a gente não precisa ter grudado na geladeira, né, Marisa? Quais são as minhas necessidades? O que eu tenho? O que é? Até porque isso vai se transformando dia a dia, com o passar dos anos, com os acontecimentos da vida. O que era... Não quer dizer que com isso você não vai trazer concessões também, às vezes. Eu tô com necessidade de realmente dormir, mas tem isso agora que precisa ser feito. Então, dentro dos equilíbrios da vida, esse é o chamado, dentro dos equilíbrios da vida. O que é possível dentro do desejado. A Ana colocou aqui, respeitar a necessidade sem se sentir culpada. É isso. Ai, permitir. Ai, que sonho. Permitir. Permita, gente. Então, é desafiador falar sobre um tema desse, tão profundo como a querida Andréia trouxe aqui em vários aspectos, né? Em uma hora, porque isso é tema de vida, de continuidade diária, porque os desafios, eles não param, os acontecimentos, eles não param também. E atualize-se. Atualize as suas falas internas, as suas frases, como elas chegam no coração, as suas visões de mundo, né, do que é importante mesmo. Olha lá, preciso muito trabalhar isso. Não respeito quando tento e ainda me sinto culpada. Ai, meu Deus. Mas que bom que você sabe onde está o Uber, né? Você já sabe tem onde o você está para chamar o Uber. Agora. Porque você já sabe, maravilhosa, já sabe que está acontecendo, então tá bom, vamos passo por passo. É uma jornada. E que bom que a jornada é contínua, né? As pessoas falam assim, estamos todos no mesmo barco, e eu gosto sempre de trazer. Estamos na mesma tempestade, talvez, porque cada um com o seu barco vai ter o seu recurso e vai aprimorando, vai comprando vela nova, vai colocando banco de couro, vai colocando um frigobar maior. Com o tempo a gente vai aprimorando o nosso barco para saber onde ele pode. Ai, que lindo. É isso, Má. É a vida. Essa jornada chama-se vida, e enquanto estivermos aqui caminhando, como eu brinco, né? Enquanto tiver vida, tem louça para lavar. É isso. Tem coisa para fazer, tem descobertas aí nesse processo todo. Ô, Márcia, tem mais algum ponto aí das suas anotações que você acha que vale a pena trazer? Ou chegamos no... Eu acho que chegamos aqui. A manutenção da relação da convivência com os filhos também é outro ponto. E o final que eu trago aqui, que é retomar a força para o servir no mundo a partir de uma nova consciência, né? A partir de novas escolhas também. E, gente, eu não me aguento, né? Eu tô aqui com a caixinha de cartinhas. E olha que coisa linda que veio aqui. Tirar os comentários um pouquinho, gente, pra gente ler. Fala, vai, mostra aí. Olha lá. A partir de agora, sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Esse é o lugar adulto. Esse é o lugar do adulto. É o Fábio entrando. Então,
É o lugar do adulto. O Fábio chegou no lugar do Ah, eu adulto. tô Olha que vendo maravilha. aqui. Muito bom. Nádia, querida. Ana. Ai, que honra ter a Nádia aqui. A primeira Que consteladora legal. que eu conheci na minha vida. Muito bom. Gente, Má, obrigada mais uma vez por você ter topado, né, a gente Obrigada. retomar essas lives aqui no Instagram. Para quem participou, quem vai assistir essa live depois, pode deixar seus comentários, mandar perguntas. Pretendo colocar aqui naquele modo de compartilhamento, onde vai ficar disponível tanto no meu feed como no feed da Marisa. Então, vocês podem fazer as perguntas aí diretamente, que ela vai olhar em algum momento. E também, se quiser chamar a gente no particular, no privado, fiquem à vontade. Estamos às duas disposição, não é, minha querida? Completamente disponíveis nesse servir, trazendo esse aprendizado, trazendo a bagagem, né? E com isso trazer também o que a gente vive na própria vida, que é buscar essa leveza, né? Buscar leveza. Eu acho que esse é o intuito diário, trazer a transformação, fazer a alquimia, ter paciência consigo mesmo, porque todo dia o sol nasce. É sempre uma oportunidade. Tá bom? Agradeço a atenção de cada um. Eu sei que é sempre muito disputado ter lives aqui no Instagram. E sigo disponível também. Mentoria Diálogos Expansivos traz todo esse repertório de mediação, de comunicação não violenta, do coach ontológico, da filosofia sistêmica e, claro, né, a bagagem jurídica que eu tenho há mais de 20 mega anos profissional, também. não é à toa que é parceira aqui do Instituto, desde o começo. Além de ser uma querida de coração, né? Além de tudo, além de todo o currículo, ainda é uma querida. Má. E mulheres, almas corajosas, aproveitem o saber de si mesma. Ser velha enquanto jovem, jovem enquanto velha, tragam a sabedoria para dentro de si. Façam a jornada de Mulheres que Correm com os Lobos, da Mulher Selvagem. Logo mais eu devo publicar a próxima turma. A gente fechou uma agora em março e acho que mais pro meio do ano eu devo lançar a segunda turma desse ano, que será a sexta da jornada toda. Ai, que bom, que delícia. Mai, eu amei falar com você mais uma vez, de novo. Obrigada. Obrigada. Quero deixar um beijão aqui para Ana, sempre apoiando também. A Camila, Jaqueline, minha prima querida, amada. E se você conhecer alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, né, que essa live possa ser contribuição na vida de alguém, compartilha, né, que conhecimento ele é bom quando a gente passa para frente também, né? Querida, beijo. Queridos todos que nos acompanharam, beijo. E até o próximo encontro aqui nesse canal.